evangelizadores. Este é um programa da Igreja Apostólica Poder da Fé. Está no ar a Voz Apostólica. Era para o meu bem. Muito bem, graças a Deus, né? Agradecido ao nome do Senhor Jesus para sempre. A Ele a honra, a Ele a glória, o louvor, a adoração. Já está no ar mais uma edição do programa A Voz Apostólica. Este programa é da Igreja Apostólica Poder da Fé, Ministério Libertando Vidas, aqui, né, na cidade de Monteiro, Paraíba. Já estamos aí ao vivo, né, pela imprensa, também pela live, pela internet, né. Deus abençoe a vida de todos. E já vamos fazer uma oração ao nosso Deus, né. Já quero expressar aqui que sou muito grato ao nosso Deus por essa rica e poderosa oportunidade que o Senhor tem nos dado, tem nos concedido de estarmos aqui para pregarmos e anunciarmos a palavra de Deus, né? Para as pessoas, para as vidas, para as pessoas que precisam de ouvir, né, acerca do Evangelho de Cristo. Então você que está aí do outro lado, curve a sua cabeça conosco, vamos já orar ao nosso Deus nessa hora tão importante, tão especial, qual nós vamos, já estamos, né, na presença de Deus aqui no estúdio da Imprensa FM. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, ó Deus, é no nome do Teu Filho amado que estamos aqui reunidos mais uma vez. Pai querido, para anunciarmos a Tua palavra, para falarmos do Teu poder, para falarmos do Teu amor, do Teu perdão, para falarmos da Tua misericórdia, para falarmos da graça irresistível, da Tua graça, ó Pai, irresistível. Pai querido, abençoa os nossos ouvintes, abençoa os irmãos, todos que estão a nos ouvir, todos que estão ligados conosco. Abençoa a vida de todos, ó Pai. Os que estão distantes, os que estão perto, Pai amado, os monteirenses, aqui, as pessoas que estão nos ouvindo, todos os bairros aqui da cidade de Monteiro. Abençoa eles. As pessoas que nos escutam lá, Pernambuco, as pessoas que nos escutam na capital da Paraíba, nossa irmã Nasa, irmão José Bonifácio, os irmãos que sempre estão conosco. Ó Deus, abençoa a vida de todos. Pai querido, nos dá um programa na Tua presença. E que essa palavra nessa noite, que seja pregada para a honra e glória do Teu nome, para que seja impactado o coração de cada ouvinte. Abençoa a pastora Elisângela, que vai trazer também essa palavra nessa noite. Nos abençoa aqui no estúdio, o nosso amigo Lucenildo Santos está aqui. Ó Deus, abençoa ele, sua casa, sua família. Abençoa o diretor dessa rádio, o Bruno, abençoa todos, Pai querido. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos já ouvir um belo louvor, iniciando dessa noite. Chorar para quê, né? Para que chorar? Em busca de um Deus que tudo pode fazer, né? Não adianta baixarmos a nossa cabeça em meio às lutas, em meio às dificuldades. Já mandamos um abraço para o nosso amigo, né, Caio Sopas, né, Janielso, Caio Sopas lá, mandamos aí um abraço, os pastores Elivan e Elisângela, Deus abençoe Janielso, né, Maria Lúcia Siqueira também está conosco, Deus abençoe, né, você que quer tomar aquela sopa saborosa, só ir lá no Caio Sopas, né, aí no centro de Monteiro, está aí o nosso amigo Caio Sopas, ligado conosco, Deus abençoe Caio Sopa, vários pratos deliciosos aí, um restaurante aí de primeira qualidade, né? Caio Sopa, vá lá, experimente muitos tipos de sopa, tem uma especificação de sopa muito grande tem lá, outros tipos de lanche, né? Caio Sopa, mandamos um abraço ao nosso amigo Caio Sopa, Deus abençoe Caio Sopa. Muito bem, vamos aqui, continuando, também já está conosco nosso amigo Adailton, né? Nalva Pereira, né? Deus abençoe, né? A paz do Senhor, Deus abençoe. Deus abençoe, meus irmãos. Em nome de Jesus. Muito obrigado aí pela audiência, né? Vamos ouvir, né, este belo louvor na voz de André e Felipe, já iniciando, né? Chorar para quê? Por que chorar? Vamos sim chorar nos pés do Senhor, porque nos pés do Senhor temos que chorar, temos que clamar, né? A palavra do Senhor diz em Jeremias 33, versículo 3, clama a mim, né? E responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, né?
Então, isso é maravilhoso. Jeremias 33:3 fala isso. Também está aí conosco o Eduardo Ventura, já de São Paulo. Deus abençoe o Eduardo Ventura. Também está conosco o nosso querido irmão Lindoval Cabral, né? Lindoval Cabral também está ligado conosco. Muito bem, Deus abençoe Lindoval Cabral. Deus abençoe nosso irmão Lindoval, amigo de longas datas, né? Aí, pregador do Evangelho, né? Escritor de livros. Deus abençoe aí nosso querido aí Lindoval Cabral, homem estudado, homem que tem conhecimento, né? Deus abençoe a vida do nosso irmão Lindoval e toda a sua família. Também mandamos um abraço para nossa irmã Terezinha Cabral, né? Terezinha Cabral, a mãe do nosso amigo e pastor Lindoval. Também Deus abençoe esse pessoal aí tão especial. É um povo de Deus, um povo que serve a Deus. O Eduardo Ventura também está conosco. Mandamos aí um abraço para o Eduardo Ventura, lá de Diadema, São Paulo, Edileuza Santos e todos aí os nossos amigos que estão ligadinhos conosco. E daqui a pouco estaremos mandando mais as saudações para os nossos irmãos, né? Vamos ouvir esse belo louvor, Chorar Pra Quê, na voz de André e Felipe. Medite aí na letra desse louvor. Vamos ouvir. Nossa irmã Nasa, Deus abençoe a irmã Nasa. A paz do Senhor Jesus. Pode imaginar, mas mesmo assim eu nunca deixei de acreditar. Eu já sofri, chorei até demais. O inimigo só tentou tirar a minha paz. Pensou que suas armadilhas iam destruir aquilo que um dia Jesus planejou pra mim. Chorar pra quê? Se a aprovação vai ter um fim. Se lamentar, se o final é triunfar. E hoje Deus me enviou pra te dizer que essa aprovação hoje vai terminar. Nas asas do vento, nas ondas do mar, eu vou aonde Ele quer me enviar. Se a tempestade vir ou se o vento soprar, tenho certeza que Jesus comigo vai estar. Deus de Israel, Elias Silva. Chega de viver na solidão. Para de mentir pro coração. Chega de viver na solidão. Para de mentir pro coração. Chorar pra quê? Se a aprovação vai ter um fim. Se lamentar, se o final é triunfar. E hoje Deus me enviou pra te dizer que essa aprovação hoje vai terminar. Nas asas do vento, nas ondas do mar, eu vou aonde Ele Vencer é preciso também. Se a tempestade vir, ou se o A seta estava quase em cima já. Aí. certeza que Jesus comigo vai estar. Chega de viver na solidão. Para de mentir pro coração. Chega de viver na solidão. Para de mentir pro coração. Chega de Viver na solidão. Para de mentir pro Coração. Chega de viver na solidão. Para de mentir pro coração. Você está ouvindo A Voz Apostólica, um programa da Igreja Apostólica Poder da Fé. A oração é a base do que acontece. Muito bem, graças a Deus, né? Chega de sofrer, né? Para de sofrer. Chega de viver na solidão. É andar com Jesus Cristo, é crer na palavra de Deus, é confiar nesse Deus Todo-Poderoso,
né? E deixar Ele transformar, deixar Ele mudar, deixar Ele regenerar a tua vida, e tua vida não será mais a mesma, né? Creia no Senhor Jesus Cristo, né? Creia nele, não desista, né? Não pare no meio do caminho. Deus tem vitória para você. Deus quer mudar a história da tua vida. Deus quer fazer de você um novo homem, uma nova mulher, na presença dele, louvando e adorando o nome do Senhor. São precisamente 21 horas e 12 minutinhos. A hora certa tem um oferecimento de a hora certa tem um oferecimento de saborear café. Bom, eu quero passar aqui o endereço da igreja. A Igreja Apostólica Poder da Fé está localizada na Travessa Motorista João Francisco do Nascimento, bairro Alto São Vicente, né? Próximo ao AA. Domingo às 17 horas nós temos reunião da família, né? Na terça, reunião buscando conhecimento. E na sexta, escola bíblica. Convidamos você e sua família para ir ali, ouvir a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus, e eu creio que você não sairá dali da mesma forma, porque quando a pessoa escuta a palavra de Deus produz fé na vida do homem, produz fé na vida do ser humano, e esta fé produzida, aí vem o Espírito Santo e age na vida do homem, né? Deus abençoe nossos queridos irmãos ouvintes, né? Que estão aí ligadinho conosco, né? Edileuza Santos, boa noite, Edileuza, Deus abençoe. Vamos tocar um louvor agora com Elias Silva daqui a pouquinho, Deus Israel. Esse louvor é totalmente para a honra e glória do nome do Senhor, e também para a edificação, né? Para o elevo espiritual dos irmãos que estão ligadinho conosco, né? Do Eduardo Ventura, Edileuza Santos, lá de São Paulo, também para a nossa amiga que está ligadinha conosco, Sônia Conceição, né? Nossa irmã Nasa Araújo, né? Lindoval Cabral está completando o ano. Já queremos dar aqui os parabéns dos pastores Elivan e Elisângela para o nosso amigo pastor Lindoval Cabral, né? Aqui também da cidade de Monteiro. Deus abençoe, pastor Lindoval Cabral. Vai aqui um abraço, parabéns também esse hino. Nós já oferecemos para o elevo espiritual do nosso irmão pastor Lindoval Cabral, que está completando data nova. Parabéns, Deus abençoe. Que o Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus continue te usando e protegendo você de todo mal, guardando, abençoando a tua vida, porque a obra do Senhor precisa ser feita e precisa, né? Precisa de pessoas, né? Precisa de pessoas que estejam dispostos a trabalhar, a fazer a obra do Senhor, porque a obra é grande, os ceifeiros são poucos, mas a obra é grande, né? Então Deus quer usar aqueles, né? Vaso encostado não pode ficar, tem que trabalhar. Vamos trabalhar ali na obra de Deus, fazer a obra de Deus, porque esta obra não pode parar. A obra do Senhor Jesus Cristo não pode parar. Está aqui dizendo nosso irmão Adeilton Nalva Vespa Pereira, né? Alves, não estou entendendo bem o nome do irmão. Ele disse que é de São Paulo, está aqui assistindo. Muito bem, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe o senhor, sua casa, sua família. Está ligadinho conosco aí, né? Deus abençoe. Ciara também está conosco. Também nossa irmã Giga Barbosa vai aqui, a paz do Senhor para nossa irmã Giga Barbosa, está ligada conosco, nos assistindo. Deus abençoe, né? Todos os queridos irmãos, os irmãos que fazem a IAPF, mandamos também um alô com a paz do Senhor para os irmãos, nossa irmã Josimere Batista, nosso irmão Fernando, Jeane, né? E também para o pequeno guerreiro Davi. Deus abençoe essa família e os demais irmãos, todos os irmãos que fazem aí a Igreja Apostólica Poder da Fé. Vai aqui o abraço com a paz do Senhor do pastor Elivan e da pastora Elisângela. Que Deus abençoe vocês. Isso é a casa de vocês e sua família, né? E daqui a pouco nós vamos ouvir também a pastora que vai trazer a mensagem da palavra de Deus. Não saiam daí. Nós vamos ouvir agora um belo louvor na voz do cantor Elias Silva, né? O Deus Israel. Esse louvor toca muitos corações e vai para o leve espiritual de todos os irmãos, né? Que estão ligados conosco, né? O irmão Adailton está dizendo, sou daí de Monteiro. Muito bem, meu irmão. O irmão Adailton é daqui de Monteiro, está lá em São Paulo assistindo o nosso programa. Então é uma alegria, meu irmão. O senhor está conosco. Tem algumas pessoas daqui de Monteiro também que estão nos assistindo aí. Tem o Eduardo Ventura, tem a Edileuza Santos, a Aita Rose, né? O Carlos Macena, a Isabela, né? Também tem o esposo da Isabela, que sempre estão ligadinhos conosco aí em São Paulo. Todos, Deus abençoe a vida de todos, né? Também o Edinardo, a noiva do Edinardo. E também Josenilda Ventura também está lá em São Paulo. Deus abençoe toda a sua casa, toda a sua família, né? E vamos ouvir esse louvor e daqui a pouquinho nós estaremos de volta com o programa A Voz Apostólica. Vamos ouvir.
está em cima do céu. É o santo verdadeiro, meu herói, o meu guerreiro. É o Deus de Israel. Este Deus está aí e você pode sentir sua glória envolver este lugar. Entra agora nesta nuvem, conheça mais deste meu Deus, e tua vida com certeza irá mudar. Ele é quem se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo, arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir, operando ele, quem vai resistir? A ceia com o crente dentro da fornalha, e no seu sistema nunca houve falha. Esmaga o inimigo, derruba a muralha. Quando ele ordena, até a terra para. Hoje a sua vida ele vai mudar. Sinta ele aí onde tu estás. Ele vai, ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Ele vai, ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Ele é quem se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo, arranca a doença, deixa tudo novo. Heloísa Helena. Quando a faz o mar se abrir, operando ele, quem vai resistir? A ceia com o crente dentro da fornalha, o inferno treme quando ele fala. Esmaga o inimigo, derruba a muralha. Quando ele ordena, até a terra para. Hoje a tua vida ele vai mudar. Sinta ele aí onde tu estás. Ele vai, ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Ele vai, ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Pega a tua mão e adore nesta hora. Chega de derrota, agora é só vitória. Pega a sua mão e adore nesta hora. Chega de derrota, agora é só vitória. Só vitória. Apoio. Muito bem. Chega de derrota, né? O servo do Senhor, ele não pode viver uma vida de derrota, né? Porque nós cremos em um Deus poderoso, um Deus que tem poder para mudar a situação, tem poder para tirar o homem do lamaçal que o homem vive, né? E trazer ele para uma nova vida na presença de Deus. Trazer ele, Deus, ele levanta o homem, tira o homem da lama, através do poder da palavra, através do poder do Senhor Jesus Cristo, através do poder da palavra de Deus anunciada. Esta palavra anunciada é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem, para a libertação do homem. Então, o homem que vive uma vida de pecado está vivendo uma vida sem direção, sem uma direção,
da parte de Deus, sem uma meta. Mas quando o homem, ele crê, ele passa a andar segundo o ensinamento da palavra de Deus, segundo o que ele aprende do Senhor Jesus Cristo, através das Escrituras. Então, a história desse homem, dessa pessoa, é mudada, né? Então, graças a Deus por isso, né? Por estarmos aqui. Só tenho a agradecer a Deus por estarmos aqui pregando e anunciando a palavra de Deus. Deus abençoe aí nossa irmã Nasa, nosso irmão José Bonifácio, sempre estão ligados conosco, nos assistindo, né? Também está conosco Maria Vanessa. Deus abençoe a nossa amiga, irmã Maria Vanessa. Deus abençoe aí pela audiência, né? Esse novo nosso irmão Adeilton, né? Adeilton Alves Pereira, né? Adeilton Alves Pereira. Muito bem, agora citei Adeilton, né? O Simão Adeilton está assistindo lá de São Paulo. Ele é daqui de Monteiro. Que bom, né? Nós temos vários monteirenses que estão acompanhando o nosso programa, né? Qual o lugar que nosso irmão Adeilton mora lá em São Paulo? Pode escrever aí. Também Jaqueline França está conosco, né? Se alguém tiver um pedido de oração, você pode pedir. Após a pastora Elisângela ministrar hoje a palavra de Deus, então nós vamos orar. Ela vai orar e nós vamos orar junto com ela, né? Taipas, né? Isso. Adeilton, nosso irmão Adeilton, né? Alves Pereira, ele assiste Taipas. É lá São Paulo, né, meu irmão? São Paulo, essa cidade. Eu não conheço nada de São Paulo, mas temos aí os irmãos Jaqueline França. Deus abençoe vocês, né? Deus tem uma palavra para a sua vida, para o seu coração. Você que quer aprender a palavra de Deus, você pode ir lá no YouTube. E você tem ali, nós temos todos os nossos programas, nós colocamos ali no YouTube. E o nosso endereço lá é esse: Pastores Edivan e Elisângela. Você vai ver várias mensagens. Você vai ver uma mensagem ali, tem o tema das mensagens. E você vai ver o tema da mensagem. E você vai ouvir a mensagem, você pode adiantar. Porque nós não editamos, nós colocamos todo o nosso programa no YouTube, né? Tem os louvores. Então você pode ir ali e assistir, ouvir os nossos programas. Temos a página da nossa igreja, @Família Apostólica. Você pode também seguir a página da nossa igreja. E temos o nosso Facebook, Pastores Edivan e Elisângela, onde nós estamos transmitindo essa live. Você vai ver aí no nosso Facebook, Pastores Edivan e Elisângela. As nossas lives nós transmitimos toda quarta, toda quinta, a partir das 21 horas, está no ar o programa A Voz Apostólica. Este programa tem um único objetivo: anunciar a palavra de Deus, né? A igreja apostólica é uma igreja séria, uma igreja que tem compromisso com Deus, que tem compromisso com a sua palavra. A igreja apostólica, Poder da Fé. Esse é o nosso objetivo, né? Uma igreja totalmente baseada na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos. A igreja apostólica, Poder da Fé, Ministério Libertando Vidas, aqui na cidade de Monteiro, a qual, pela graça, pela misericórdia do Senhor, nós somos pastores presidente desse ministério. Eu, pastor Elisângela, estamos ali trabalhando nesse ministério para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, né? Então que Deus abençoe todos os nossos ouvintes. Está aí os nossos endereços, e você que precisar de uma oração, pode escrever aí, digitar na live, e logo após a ministração da palavra de Deus, a pastora Elisângela irá orar
por você, também irei acompanhar ela nessa oração, orando por você, por sua casa e por sua família, tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos passar para a pastora Elisânia. Logo mais, 10, 15 para as 22 horas, ela já estará iniciando aí a mensagem da palavra de Deus. Daqui a pouco. Capaz já. 9h30. Muito bem. Na hora mesmo. Muito obrigado aí a todos que estão nos assistindo. Nosso irmão Adeilton, né? Alves. Deus abençoe o nosso irmão Adeilton, sua casa, sua família. Muito obrigado pela audiência. Muito bem, né? Você está aí ouvindo o programa A Voz Apostólica da Igreja Apostólica Poder da Fé. Eu quero dar aqui alguns recadinhos, né? Nossos amigos que têm nos apoiado, o apoio cultural aqui no nosso programa. Que Deus abençoe a vida de todos os nossos amigos que têm nos apoiado nesta causa, né? De pregarmos o Evangelho. Porque nós sabemos que tudo há despesa, tudo há gastos, né? Estamos aqui anunciando o Evangelho de Cristo, mas nós temos, né, despesa, temos gastos ao anunciar o Evangelho. Então nós precisamos de amigos, parceiros, que apoiem a causa da pregação do Evangelho. Então quero mandar aqui alguns abraços para os nossos amigos, né? Também Cíntia Raquel está conosco. Deus abençoe nossa amiga Cíntia Raquel. Olha, queremos mandar uma saudação para todos os irmãos que fazem a IAPF, a Igreja Apostólica Poder da Fé. E amanhã estamos ali, né? Na sexta, trabalho, convido os irmãos para estarem presentes, né? E aonde vai ser ministrado o ensinamento, palavra de Deus, escola bíblica, né? A partir das 19h30. Convido os irmãos, não faltem. Quero mandar um recado aqui para o nosso amigo Beto e Aniele, né? Nossos amigos Beto e Aniele. Dogão da 13. Chegou na sua cidade a lanchonete que está revolucionando o Monteiro. Dogão da 13. Vale a pena conferir, pessoal. Vocês vão se deliciar com os mais diferentes lanches nunca vistos em Monteiro, né? Dogão da 13. Qualidade e bom atendimento. Uma organização de Beto e Aniele, né? O Dogão da 13 fica aí na Praça João Pessoa. Você pode comprovar, né? Muito bem. Eu também quero mandar aqui um alô para a nossa amiga, né? Patrícia, né? Patrícia Paiva e o Dácio Batista também são amigos nossos, né? Nossos amigos. Que Deus abençoe a vida do Dácio Batista, da nossa querida amiga Patrícia Paiva, né? A esposa do Dácio, seu filhinho, né? E também o Natan e toda aquela família ali, seu Décio, né? É Miguel, né? É Miguel, pequeno Miguel, né? Pequeno guerreiro Miguel. Então, o Natan, Dona Maria, né? Deus abençoe esse pessoal aí. Então, nós queremos dar esse recadinho aqui. Loja Infanto Juvenil, Rua Nestor Bezerra da Silva, número 121, Monteiro, né? Estripulia Kids, né? Estripulia Kids, Loja Infanto Juvenil, Rua Nestor Bezerra da Silva, número 121, Monteiro, né? O celular da loja Estripulia Kids é 999910070. Organização Patrícia Paiva. Muito bem, né? Casa Biscoito Trigo Bom, especialista em biscoitos, bolachas, né? Está localizada na Rua Vespasiano Guerra, número 89. Celular é 99807-1652. A Casa do Biscoito Trigo Bom tem uma organização do nosso querido amigo, né? Nosso amigo Luiz Gonzaga Anastácio, vai ali, né? Produto de qualidade ali, nosso amigo. Muito bem. Também queremos mandar mais um alô aqui para o Sacolão Bom Jesus. O Sacolão Bom Jesus está localizado na Rua Gilberto de Araújo Cordeiro. Temos frutas e verduras fresquinhas. Venha conferir o bom preço e ótimo atendimento. Organização Romualdo e Leda. Deus abençoe aí essa família maravilhosa. Também queremos mandar um alô, né, para o nosso amigo André Multimarcas, Top 10. Venha conhecer a nova
loja da cidade, onde você encontra produtos de cama, mesa, banho, roupas, adulto infantil e qualquer peça é apenas R$10, né? Abrimos de segunda a sábado, segunda a sexta, de 8 horas da manhã a meio-dia e das 14 horas às 17 horas, aos sábados de 8 horas às 14 horas. Estamos localizados na rua Joaquim Romão de Melo, né? Número 32, centro da cidade. O telefone, organização Salles e Fabiana. O celular é 998105978, né? Muito bem. Vamos continuar aqui. Também quero mandar mais um abraço aqui, nossa amiga Daniela e família, né? Lanchonete Sabor do Sul. Temos diversos tipos de lanches, sucos, refrigerantes, venha experimentar. Entrega grátis. O celular é 998459985. Temos Wi-Fi grátis, localizado no antigo Chapariz. Organização Daniela e família, né? Também quero mandar mais um alô. Nosso amigo Dejaci, lá no Alto São Vicente, abatedouro São Mateus. Temos frangos vivos abatidos e verduras, localizado na rua Tubia Remígio Gomes, número 389, Alto São Vicente. Fone 3351-2149, organização Dejaci e Nalva, né? Muito bem. Muito bem, vamos ouvir aí um louvor e daqui a pouco nós estaremos dando mais alguns recadinhos aqui aos nossos amigos, né? Vamos ouvir um louvor, Vencer é Preciso, na voz de Daniel e Samuel. Você está ouvindo aí o programa A Voz Apostólica. Esse programa é da Igreja Apostólica Poder da Fé. São precisamente 21 horas e 33 minutinhos. Um oferecimento de Saborear Café, né? Restaurante aí no centro de Monteiro, organização nossa irmã Gil. Vamos ouvir um belo louvor, prosseguir no programa. Vencer é Preciso, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo e também para o elenco espiritual de todos os irmãos que estão aí ligadinho conosco pela imprensa e também pela internet. Vamos ouvir. Não desista, Deus tem uma palavra para você. Deus não se agrada de tal decisão. Vencer é preciso. Deus está contigo, te estendendo a mão. Não fique desse jeito, com essa angústia no seu peito. Deus não quer te ver assim. Você não é derrotado. Nem por ele desprezado. Toda prova tem fim. Pode a mãe se esquecer do filho que viu nascer e o som do céu cair. Nem que o mundo Vira o avesso, que o fim seja o começo. de Você, você Deus, não vai desistir. vencer. É preciso, é só prosseguir. Deus está contigo, é por isso que eu lhe digo, você vai conseguir vencer. É preciso, É só prosseguir. É só prosseguir. Deus está contigo, é por isso que eu lhe digo, você vai conseguir.
seu peito, Deus não quer viver assim. Você não vai derrotar, nem por ele desprezado, você vai vir. Esquecer do filho que viu nascer E o sol do céu cair. nem que o mundo vire o avesso, nem que o fim seja o começo, de você Deus não vai desistir. Vencer é preciso, é só conseguir, é só prosseguir. Deus está contigo, É por isso que eu digo, você vai conseguir. vencer é preciso. É só prosseguir. Deus está Contigo é por isso que eu te digo, você vai conseguir. Você vai conseguir. Você vai conseguir, não desista. Apoio Cultural. O melhor material para sua construção e a melhor ação para o seu... Você vai conseguir, não desista. Né? Também está conosco Isabela Santos. Deus abençoe Isabela, minha sobrinha querida lá da cidade de São Paulo. Nosso querido irmão Adailton, né? Alves pede oração. Quero oração para mim e minha família, em nome de Jesus. Muito bem. Irmão Adailton, bota aí, pastora, bota aí no cantinho aí, pra lembrar. Adailton Alves Pereira, de São Paulo. Aquele no Porto Seguro, qual é ele, Alexandre? Tu lembra ele? É aquele que sempre... O quê? Aquele com abro título, como é aquele com abro título? Estou contigo, né? Estou contigo, meu filho, né? É, mas Qual? aquele ali Porto Seguro é Cícero Nogueira, aquele ali. Tá bom? Parece que é. Não lembro mais não, mas é. Pode ser isso aí. Porto Seguro? É, Porto Seguro. Da apresentação é qual? Heróis dos Heróis. Qual? Tem como Herói tocar um dos pouquinho Heróis. desse aí, Porto Seguro, pra nós ver? Eu não conheço esse. Eu não Deixa eu conheço. enviar a vinheta pra tu. É bonito que eu escolhi. É, pode ser isso aí, pode ser. Pronto. Vamos orar assim, viu, meu irmão? Daqui a pouco, assim que a pastora transmitir a palavra de Deus, vamos orar por você, por sua casa, por sua família. Tá bom? Muito obrigado aí. Se alguém tiver mais um pedido de oração, alguém que você conhece, que está sofrendo, que está passando algum problema, alguma dificuldade, precisa das nossas orações, estamos aqui para orar por você, por sua casa, por sua família, tá bom? Deus abençoe a todos. Nosso irmão Adailton já escreveu aqui, né? Quero oração pela minha família, em nome de Jesus. Vamos orar sim, meu irmão. Daqui a pouco a pastora vai orar sim, após a transmissão da palavra de Deus. Depois ela transmitir a palavra de Deus nessa noite tão maravilhosa. Né? Também quero mandar aqui um alô para nossa amiga, né? Vânia Cabeleireira, né? Cortes, escovas, tinturas, selagem, botox e a progressiva, a famosa progressiva japonesa, né? O preço super em conta. O celular da Vânia é 999392379, né? Rua Sebastião Tagino, né? Número 445, Alto São Vicente, né? Vânia Cabeleireira, né? Vá lá e comprove, né? O trabalho da Vânia. Também o Bob Som, né? O Bob Som, aluguel de som para casamento, aniversário
e eventos. O celular do Bobson é 99883-3554. Bobson. Muito bem, meus irmãos, compartilha aí essa live para que o Evangelho de Cristo chegue a muitas pessoas, né? Em todo o Brasil, ainda há muitos lugares. Muito bem, o nosso irmão Adeildo César escreveu aqui: pede oração para minha esposa que sofreu um acidente na empresa e mandaram ela embora, mas está na justiça. A nossa justiça é Deus. Vamos orar, né? Marca aí, pastor Elisângela, por favor. A senhora Adeildo pede oração pela esposa dele, que sofreu um acidente na justiça. Quero pedir oração para minha esposa. Ela sofreu um acidente na empresa e mandaram ela embora, mas está na justiça. Muito bem, meu irmão. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Vamos colocar nas mãos de Deus nossa vida, nossa causa. Nós temos que colocar nas mãos do Senhor, né? Aquele que crê no Senhor tem que confiar nele para tudo, para resolver tudo na nossa vida. Ele é quem resolve tudo. Ele é o dono de tudo e faz como ele quer, né? Luciano, eu vou fazer o seguinte. Muito bem, graças a Deus, já estamos de volta, né? Nosso irmão aí, Adailton, pede oração, já estamos aqui. Muito bem, meu irmão, vamos orar por você, pela sua casa, pela sua família, também pela sua esposa, né? Que sofreu um acidente. Muito bem, vamos orar para que Deus venha restituir tudo para a honra e glória do nome do Senhor. A honra e glória é dele, tudo é para ele, né? Então, eu quero mandar aqui um recadinho, antes de nós ouvirmos mais louvores nessa noite, né? Daqui a pouco nós vamos ouvir um louvor, mas eu quero mandar um recadinho para o nosso amigo Jailson e Neide, né? A Farmácia Firme está localizada na Praça Nilo Feitosa, número 21, ao lado da agência, né? Da Real, né? No centro de Monteiro. Fone 3351-1605 e também 99686-1900. Entregamos a domicílio. Temos farmacêutico no local para tirar todas as dúvidas e orientar no uso correto dos medicamentos. Horário de funcionamento: das 7 horas da manhã às 21 horas. Domingo, das 8 horas da manhã ao meio-dia. Uma organização do nosso amigo Jailson e Neide. Vai aqui o abraço dos pastores Elivan para os nossos irmãos e amigos Jailson e Neide. Muito bem. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Você está aí ouvindo o programa A Voz Apostólica, né? O programa da Igreja Apostólica Poder da Fé, Ministério Libertando Vidas, aqui na cidade de Monteiro, Paraíba. E nós já vamos ouvir aí um belo louvor na voz do cantor Cícero Nogueira, Porto Seguro, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo e também para o lembro espiritual de todos os irmãos, né? Eu quero dizer ao nosso irmão Adailton que o Senhor Jesus Cristo, ele é o porto seguro da nossa vida, ele é o porto seguro do cristão. Então vamos nos apoiar nele, vamos nos segurar nele, ele é o nosso porto seguro. É aquele que está ancorado nesse porto, ele jamais vai ser jogado mar afora, não, porque o nosso Senhor Jesus Cristo é porto seguro. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, ele é o advogado dos advogados. Então vamos confiar nele. Ele é fiel, ele é justo para agir na nossa vida, para agir na nossa causa.
Tá bom? Vamos continuar aí. Você está ouvindo o programa A Voz Apostólica da Igreja Apostólica Poder da Fé, Ministério Libertando Vidas, aqui na cidade de Monteiro. Apresentação, pastor Elivan e pastor Elisângela, hoje transmitindo a palavra de Deus. Vamos ouvir um belo louvor na voz do cantor Cícero Nogueira, Porto Seguro. E todos meditem na letra desse louvor. Os que estão nos ouvindo pela imprensa, FM 104, e também os que estão nos ouvindo pela internet. Deus abençoe a vida de todos. Vamos ouvir esse belo louvor e daqui a pouquinho nós vamos estar já aí trazendo, passando a oportunidade para a pastora que vai trazer a palavra de Deus. Daqui a pouquinho, não saia daí. Vamos ouvir. Vai direto, Edivan. Pode ser. Aí a pouco eu vou passar para mensagem. O homem que tem Deus na vida descansa tranquilo. Bonito esse louvor. Louvado o nome do Senhor. Não tenha nenhum inimigo. Não tema o inimigo. Deus está contigo, meu irmão. Crente põe sua confiança no Deus de Israel. Aí. A sua vitória é certa porque vem do céu. A tempestade assola, balança o barco e o açoita, mas quem tem Jesus tem um porto seguro no mar. Quem fez o mar e a terra, e quem faz o vento soprar, é o mesmo Deus que dá ordem pro mar se acalmar. Mesmo Deus que dá ordem para o mar se acalmar. Oh, Deus poderoso. A Ele a honra, a glória. Bonito louvor, né, Deleuza? Deus abençoe a Deleuza Santos. Eduardo Ventura, um abraço, meus queridos. Heloísa, irmã Nasa Araújo, Deus abençoe a todos. Quem tem Jesus não se deixa bater facilmente. É. Deus abençoe. Não é qualquer tempestade que abala sua fé. Não é qualquer tempestade. Crente é igual a palmeira, sacode e balança. Olha aí. Escuta aí, irmã Deilton. O vento passa, mas ela continua em pé. Tá vendo aí? Deus é fiel. A tempestade assola, balança o barco e o açoita, mas quem tem Jesus tem um porto seguro no mar. Eita, Deus poderoso. Quem fez o mar e a terra, e quem faz o vento soprar, é o mesmo Deus que dá ordem pro mar se acalmar. É o mesmo Deus que dá ordem pro mar se acalmar. Balança o barco e o açoita, mas quem tem Jesus tem um porto seguro no mar. Eita, Deus maravilhoso. Quem fez o mar e a terra, e quem faz o vento soprar, é o mesmo Deus que dá ordem pro mar se acalmar. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Adorado é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Muito bem, manada. Esse é o meu. O mar se acalmar. O mesmo Deus que dá ordem pro mar se acalmar. Jesus é o porto seguro. Não há por que temer. Não há por que desanimar. Não há por que desistir. Deus está conosco. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Né? Na hora da tribulação, Ele está conosco. Ele tem poder para acalmar a tempestade. Ele tem poder para fazer o mar se acalmar. Ora, não foi Ele que fez o mar? Então creia
no Senhor Jesus. Depositamos toda a nossa confiança nele. E com certeza ele se levantará trazendo a resposta da oração do seu povo, da oração do seu filho. E daqui a pouco vamos orar. Vamos orar por todos que estão a nos ouvir. E eu creio que Deus vai entrar com providência na vida de vocês. Porque Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Deus é bom. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. E já vamos ouvir aí a palavra de Deus. Estamos no nosso apoio. Daqui a pouquinho vamos ouvir aí a palavra de Deus ministrada com a pastora Elisângela, que vai trazer daqui a pouquinho a palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. E Deus vai falar com você através da palavra de Deus. Muito bem. Muito bem, graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Jesus é bom, né? Jesus é grande e maravilhoso, né? Só Ele é bom demais. Muito bem, nossa irmã Nasa, muito bem. É maravilhoso, irmã. É maravilhoso. Temos que adorar o nome dEle, temos que louvar o nome dEle toda hora, todo tempo, todo instante. Quando a gente estivermos trabalhando, louvando o nome dEle, andando na rua, louvando, adorando, orando, na presença dEle, é na presença dEle. O cristão, ele tem que andar na presença de Deus, na presença do Senhor, a toda hora, a todo momento, a todo instante, buscando, orando, clamando, e aí Deus vai agindo, Deus vai movendo, vai quebrando o laço, vai fazendo coisa nova na vida do cristão, na vida daquele que crê. Deus é poderoso, é maravilhoso, não existe coisa melhor do que servir esse Deus. Vamos ouvir agora a mensagem da pregação do Evangelho, a mensagem, a ministração da pregação da palavra de Deus, com a pastora Elisângela. Pastora Elisângela, a paz de Cristo, né? E já está aí com a oportunidade para transmitir a palavra de Deus para os nossos ouvintes, para o nosso coração, através do poder do Espírito Santo de Deus, que possa assim usar cada vez mais nossa vida, a vida da pastora e a vida de cada um de nós, para que o Evangelho seja pregado. Vamos ouvir a pastora Elisângela. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Amém. Já desejo cumprimentar a todos nessa noite com a graça e a paz do Senhor, né? Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos que estão acompanhando o programa Voz Apostólica. Queremos dizer, mais uma vez, para nós é um motivo de alegria, né, de estarmos aqui, mais uma vez, para pregarmos o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, onde nós sabemos que só temos vitória, só aprendemos mais de Deus através da sua palavra, né? Que Deus abençoe todos os nossos queridos irmãos, né, que estão nos acompanhando, a Adriana Souza, nosso querido irmão Adeilton, né? Que Deus abençoe a nossa querida irmã Nasa Araújo, Edileuza Santos, o Eduardo, a Isabela, Maria José da Silva Azevedo. Que Deus abençoe todos vocês que estão na escuta do programa Voz Apostólica, também as demais pessoas que estão nos ouvindo através da Rádio Imprensa FM. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família. Nós vamos aqui falar um assunto importante, né, da palavra de Deus. Todos os assuntos, todas as ministrações a respeito da palavra de Deus são importantíssimos para a nossa vida espiritual. Mas nós queremos trazer aqui um tema, né? E hoje nós vamos falar sobre Jesus, né? Algumas pessoas há o questionamento: será que realmente Jesus é Deus, né? Então nós vamos aprender, né, na palavra de Deus o que diz sobre isso. Então o tema da nossa mensagem hoje é o seguinte: Jesus é Deus?
O que a Bíblia diz sobre a divindade de Cristo? Repetindo o tema. Jesus é Deus? O que a Bíblia diz sobre a divindade de Cristo? Então, são questionamentos que as pessoas fazem a respeito, né? Se realmente Jesus é Deus, o que a Bíblia fala, se Jesus era divino, é divino, o que será que a Bíblia fala a respeito de Cristo? Então, nós vamos ler aqui em Isaías capítulo 7, no versículo de número 14, que diz o seguinte: pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um filho e porá o nome dele de Emanuel. Olha que leitura maravilhosa, aonde o profeta Isaías, ele profetizou a respeito do nascimento de Jesus, ou seja, o nascimento do Emanuel, né? Então nós vamos aprender o que significa, e nesse mês que nós estamos vivendo, aonde esse mês de dezembro as pessoas comemoram este nascimento de Cristo, não vamos falar aqui sobre o que é Natal, sobre isso não, mas nós vamos falar sobre o tema que nós iniciamos. Jesus é Deus? É uma pergunta. O que a Bíblia diz sobre a divindade de Cristo? Então as pessoas têm dúvidas. E hoje em dia, quantas pessoas têm por aí os chamados desigrejados, que eles têm colocado na mente das pessoas, querem implantar heresias na mente das pessoas e dizer que Jesus não é Deus, que Jesus não existiu, né? Então são coisas, são ataques que vêm, né, para assim querer tirar a fé das pessoas, o foco das pessoas de Deus. Então nós temos que ter cuidado a respeito disso. Então se alguém chegar para você e dizer, olha, Jesus não é Deus, Jesus nem existiu, isso tudo é uma farsa, a Bíblia está mentindo. Então nós vamos provar na palavra de Deus que Jesus é sim Deus. E a Bíblia fala claramente sobre a divindade de Cristo. Então, no versículo que nós lemos em Isaías capítulo 7, versículo de número 14, diz: pois o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel. Jesus é Deus. E esse ensino é bastante claro em toda a Bíblia Sagrada, do Antigo ao Novo Testamento. A divindade de Cristo é um ponto fundamental da fé cristã. E qualquer um que negue essa verdade, ainda que se rotule um cristão, de fato não é. Tá vendo aí? Então, todos aqueles que negam a divindade de Cristo, todos aqueles que negam que Jesus é Deus, né? Então eles, mesmo que essas pessoas dizem, não, eu sou cristã, mas a Bíblia não diz que Jesus é Deus, eu sou cristão, eu sou evangélico, mas a Bíblia não fala sobre a divindade de Cristo. Então mesmo que essa pessoa chegue para você e diga que é cristã, e negue a divindade de Cristo, negue que Cristo é Deus, essa pessoa de fato não é um verdadeiro cristão, porque ele está negando a divindade de Jesus. Então nós vemos aqui, a Bíblia afirma que Jesus é Deus. Do começo ao fim, nós vemos do Antigo Testamento ao Novo Testamento, todos os relatos aonde se referem de Cristo, que fala sobre profecias, aonde os profetas profetizaram e falaram que Jesus realmente é Deus. Do começo ao fim, as Escrituras afirmam explicitamente que Jesus é Deus. Uma das passagens mais conhecidas é a profecia do profeta Isaías, aonde nós acabamos de ler, que diz que Jesus é Emanuel, sobre o nascimento miraculoso de Jesus, informando que o seu nome seria Emanuel. Esse nome simplesmente significa Deus conosco. Olha que maravilha! Através do nome de Jesus, Deus ele usou o profeta Isaías já para falar a respeito de Jesus. E ele disse, olha, a virgem vai conceber e vai dar à luz a um menino.
E ela vai colocar o nome dele de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ou Deus entre nós, Deus no meio de nós. Então a vinda de Jesus foi realmente a vinda do próprio Deus à terra. O salmista Davi também foi outro que escreveu sobre a plena divindade de Cristo. O Salmo 110 é um exemplo direto acerca disso, onde lemos sobre o reino e o sacerdócio do Messias. Esse salmo, inclusive, traz um diálogo entre o Deus Trino, que diz o seguinte: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Está em Salmo 110, versículo 1. Davi, ao cantar e louvar a Deus com esse salmo, ele estava profetizando a vinda do Messias. Ele estava profetizando e dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor. Ele estava dizendo que Jesus realmente é Deus, mesmo sem Davi saber o que estava profetizando. Mesmo Davi sem saber realmente o que estava louvando, o que estava cantando, qual era a sua composição. Mas nós vemos que foi inspirado por Deus. Nós vemos que foi o próprio Deus que falou através do rei Davi. Ele salmodiando, louvando a Deus, ele disse: disse o Senhor. Quem é esse primeiro Senhor? Disse Deus ao meu Senhor. Quem é esse Senhor que ele está se referindo? A Jesus. Assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Está em Salmo 110, versículo 1. No texto original, literalmente, lemos: Yahvé disse ao meu Adonai Yahvé. Olha aí que coisa maravilhosa. No original está escrito: disse Yahvé disse ao meu Adonai Yahvé. É o nome próprio de Deus. No Antigo Testamento, Adonai é o título utilizado para se referir à supremacia e grandiosidade de Deus. Tá vendo que coisa maravilhosa? Com o tempo, o nome de Deus foi considerado pelos judeus como impronunciável. Então eles achavam que não deveriam pronunciar o nome do Deus Todo-Poderoso. E olha o que aconteceu. E Adonai passou a ser o título mais usual para se referir a Deus, ou seja, a Ele. Então, quando os judeus, eles sabiam, ao decorrer do tempo, diziam: não, Deus é poderoso, Deus é soberano, é grande, é onipotente, o Yahvé é Deus Todo-Poderoso. Então, vamos passar a dar um título a Yahvé, vamos chamar ele de Adonai, para que nós possamos nos referir a ele. Ao atribuir o título Adonai ao Messias, Davi estava declarando explicitamente a divindade dele. Como eu disse, Davi não sabia nem o que estava falando, mas estava declarando a divindade de Jesus. Estava profetizando que ele é Deus. Então tem uma péssima notícia para essas pessoas que ao ler a Bíblia não entendem e diz que Jesus não é Deus e diz que Jesus negam a divindade de Cristo. Está aí a palavra de Deus provando que realmente Jesus é Deus. Nas Escrituras prova que Jesus é o Messias, que Jesus é o Emanuel, ou seja, o Deus conosco, ou seja, Deus entre nós, Deus no meio de nós. Então Deus desceu do céu e habitou no meio do povo. Deus desceu do céu e veio para nos dar direito à vida eterna. Deus desceu do céu e pagou o preço pelos nossos pecados. Então Jesus Cristo, ele é Deus. Então nós vemos aqui o próprio Jesus ensinando no templo. Utilizou esse mesmo salmo para afirmar a sua identidade. Quem mais saberia sobre isso? Davi viveu muitos e muitos anos antes da vinda de Jesus.
Mas Jesus, ao ensinar no templo, Jesus ele cita as palavras do rei Davi. Jesus fala o que Davi falou a respeito dele. Está em Marcos capítulo 12, versículo 37. Olha o que Jesus falou quando ele estava no templo ensinando. E ele queria mostrar para as pessoas, afirmar a sua identidade de Deus. Ele queria mostrar para as pessoas que ele é Deus. Então ele falou, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Portanto, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Jesus fez essa pergunta no templo. Jesus disse, olha, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Ou seja, nós vemos aqui que Jesus estava explicando, porque aquelas pessoas, eles esperavam um Messias que viesse com poder para governar. E nós vemos aqui que Jesus ele veio para trazer o reino do céu. E eles achavam que Jesus viria para reinar em Israel, literalmente falando, como um governador, né? Então nós vemos aqui que Jesus ele veio para trazer o reino dos céus à terra, para libertar vidas, para salvar pecadores, para transformar as vidas. Mas aquelas pessoas que estavam no templo não esperavam dessa forma. Aquelas pessoas que estavam no templo não esperavam um Messias vindo do céu que viesse trazer o reino celeste, mas eles esperavam um Messias que viesse para governar como rei, literalmente falando. Então Jesus disse, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Portanto, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Olha bem, Jesus estava afirmando a sua identidade de Deus. Jesus estava afirmando que ele é Deus. Ainda nesse salmo, lemos a seguinte proclamação: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, versículo 4. Mais tarde, o escritor do livro de Hebreus entendeu isso e usou esse mesmo salmo para falar sobre a perfeição e superioridade do sacerdócio de Cristo Jesus. Está em Hebreus capítulo 7 e capítulo 8. Esses dois capítulos, o escritor aos Hebreus, ele fala do sacerdote real, ou seja, fala do sacerdote celestial. Ele aqui estava fazendo uma comparação, mas ele estava falando de Jesus, que é o verdadeiro sacerdote. E ainda ele diz, o profeta Malaquias também, ele falou a respeito disso. Ele profetizou e falou sobre Jesus. O profeta Malaquias foi outro que também profetizou sobre a divindade de Jesus, ao afirmar que o Messias é um mensageiro enviado por Deus, de modo que ele é o próprio Deus. Está bem claro esse. Malaquias capítulo 3, versículo de número 1 até o 3, diz o seguinte: o Senhor Todo-Poderoso diz, eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. E o Senhor, a quem vocês estão procurando, vai chegar de repente ao seu templo. E está chegando o mensageiro que vocês esperam. Aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como o fogo para nos purificar. Será como o sabão para nos lavar. Ele se sentará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Assim eles poderão oferecer a Deus os sacrifícios que ele exige. Está em Malaquias, capítulo 3, versículo de 1 a 3.
nós vemos que o profeta Malaquias, muito antes, muitos anos antes da vinda de Jesus, ele disse, Deus falando na boca do profeta disse, o Senhor Todo-Poderoso diz, eu enviarei o meu mensageiro. Quem é esse mensageiro? Jesus, para preparar o meu caminho. E o Senhor, a quem vocês estão procurando, vai chegar de repente ao seu templo. Aqui ele estava falando de Jesus. Jesus ia chegar de repente ao templo para ensinar, para falar. E nós vimos que o profeta dizia, está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança. Nós vemos que também, na palavra de Deus em João, também João foi enviado para ser como mensageiro. Mas esse mensageiro aqui de Malaquias 3 não está falando de João Batista, está falando do próprio Cristo. E aí ele diz, e está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. João Batista não ia trazer aliança para fazer com o povo de Israel. João Batista, a Bíblia diz que ele era a voz que ia preparar o caminho do Senhor, ia pregar o arrependimento. Mas quem traz a aliança? O próprio Deus. Então esse mensageiro que foi simbolizado aqui neste versículo, fala do próprio Cristo, que está chegando o mensageiro que vocês esperam. É só apenas a leitura bíblica para entendermos. Está chegando um mensageiro que vocês esperam. Quem é que esperava esse mensageiro? Israel. Aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Aí no versículo 2 ele diz, mas quem poderá aguentar o dia que ele vier? Então nós vemos que quando Jesus veio, muitas pessoas não suportaram seus ensinamentos. Muitas pessoas rejeitaram as suas palavras. Muitas pessoas rejeitaram a pregação falada e ensinada por Cristo. Por isso que o profeta usado por Deus estava profetizando e perguntando assim, mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como fogo para nos purificar. Quem é que purifica o homem do pecado? Quem seria purificado por esse mensageiro que a Bíblia diz? Jesus, ele viria como fogo para purificar as pessoas. E nós vemos que lá João Batista, no capítulo 3, ele diz assim, que ele vem e vos batizará com fogo. Esse fogo que a Bíblia fala é para purificação dos pecados. Não é aquele fogo que as pessoas pregam por aí, ensinam. Não é esse fogo. Esse fogo que a Bíblia diz. Olha aqui Malaquias profetizando. Não tem erro, só ele é a Bíblia. Ele diz, quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será, ele quem? Jesus, como fogo para purificar. Será como o sabão para nos lavar, porque o homem ele precisa ser lavado com o poder de Deus. O homem precisa ser mudado pelo poder de Deus. O homem precisa ser transformado, lavado, purificado com esse fogo para a remissão dos seus pecados. Foi isso que o profeta estava ensinando. E aí ele diz no versículo de número 3, ele se sentará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Assim eles poderão oferecer a Deus sacrifícios que ele exige. Então nesses versículos Deus está dizendo que o povo de Israel não estava pronto para o servir. O povo de Israel não estava pronto para servir sacrifícios a Deus como Deus queria. Então esse povo precisava ser refinado como a prata e o ouro no fogo. Esse fogo que purifica é o próprio Jesus. Não é aquele fogo que o povo diz, o tal do batismo com fogo. Esse fogo aqui representa fogo para purificação, para limpar os pecados, para queimar os pecados do homem. Apenas com este fogo o homem pode ver Deus. Apenas com este fogo, sendo purificado por este fogo, o homem pode ficar
puro diante de Deus para herdar a vida eterna. Então nós vemos aqui em Lucas capítulo 1, 76 ao 79 os versículos, diz o seguinte: você anunciará ao povo de Deus a salvação que virá por meio do perdão dos pecados deles. Pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso, e Ele fará brilhar sobre nós a luz, e do céu iluminará todos que vivem na escuridão da sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz. Olha que versículos maravilhosos. Quando nós vemos aqui que em Lucas capítulo 1, 76 ao 79 os versículos, ele diz que ele iria anunciar a salvação, para que esse povo tivesse direito ao perdão dos pecados deles. E aí ele diz: pois o nosso Deus é misericordioso, é bondoso, e Ele fará brilhar a luz sobre nós. Que luz é essa que Jesus iria fazer brilhar sobre nós? A luz que viesse nos tirar das trevas, a luz que viesse abrir a nossa mente, trazendo a palavra. Essa luz, ela viria, e essa luz viria através de Cristo, através da sua palavra. A palavra de Deus, ela é luz, ela ilumina a mente do ser humano, para que ele possa entender o Evangelho. E aí ele diz: ele fará brilhar sobre nós a sua luz, e do céu iluminará todos que vivem na escuridão da sombra da morte. Quantas pessoas vivem na escuridão da sombra da morte? Mesmo naquela época, as pessoas já viviam afastados, distanciados de Deus. Desde a queda do homem no jardim do Éden, o homem vivia sobre essa escuridão. Sobre a sombra da morte o homem vivia, distante de Deus, separado de Deus. Mas ele, Jesus, ele veio trazer essa luz. Ele mesmo é essa luz para tirar o homem da escuridão, para livrar o homem da morte, para trazer vida eterna, para guiar os nossos passos no caminho da paz. O Novo Testamento também aponta diretamente para a verdade. Para a verdade de que Jesus é Deus. Vamos ver, nós vimos uma parte no Antigo Testamento, vamos ver agora no Novo Testamento. As primeiras palavras do Evangelho de João declaram essa verdade. Em João capítulo 1, versículo 1, João já estava falando a respeito dele. Aí ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Nós vemos aqui a primeira prova relatada em João, no livro de João, capítulo 1, versículo 1, quando ele diz: olha, desde o início, desde o começo, ele já era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Nós vemos que João, ele estava falando e afirmando que Jesus é Deus. João estava ensinando e afirmando que Jesus estava no começo de tudo, no início de tudo. Ele quem criou todas as coisas. Então nós vemos: no princípio era a palavra. O verbo quer dizer a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Aqui vale dizer que o grande propósito do Evangelho de João era afirmar a plena divindade e humanidade de Jesus. Nós vemos que desde o primeiro capítulo, no versículo 1 de João, o propósito desse Evangelho foi escrito para afirmar a divindade de Cristo, para afirmar a humanidade de Cristo, que ele veio e se fez carne. Nos próximos versículos ele diz que ele veio, se fez carne e habitou entre nós. Então nós vemos que a plena divindade e a humanidade de Jesus foi afirmada por João no capítulo 1, no versículo 1, que estavam sendo atacadas por falsos mestres no século 1 depois de Cristo. Então nós vemos aqui
quando o anjo apareceu em sonho a José para anunciar o nascimento de Jesus, preste bem atenção, ele prontamente disse que aquele acontecimento extraordinário era o cumprimento da profecia do profeta Isaías, já citada nesse texto, de que a virgem daria à luz e o seu filho seria chamado pelo nome de Emanuel. Então nós vemos que Mateus, já no Novo Testamento, no capítulo 1, versículo 23, ele repete as mesmas palavras do profeta Isaías. O profeta Isaías viveu muito antes de Mateus. Como é que Mateus saberia registrar ou falar isso no seu evangelho, escrever isso? Porque foi inspirado por Deus. Foi inspirado por Deus essa palavra. E nós vemos aí, ele disse as mesmas palavras que o profeta Isaías falou. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. E ainda ele explica o significado deste nome. Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Glória a Deus, que maravilha. Em algumas ocasiões, durante o ministério terreno de Jesus, os apóstolos professaram explicitamente que Jesus é Deus. Então nós vemos que no Antigo Testamento, nós provamos aqui com referências bíblicas que está escrito que Jesus é Deus. E ao começarmos no Novo Testamento, lá em João capítulo 1, versículo 1, está dizendo que Jesus é Deus. Mateus também diz no capítulo 1, versículo 23, ele repete a mesma profecia citada por Isaías. E ele diz, olha, a virgem vai ficar grávida e vai ter um filho que receberá o nome de Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Então nós vemos também que os discípulos de Cristo, os apóstolos, professaram explicitamente que Jesus é Deus. O apóstolo Pedro, realmente o apóstolo Pedro, ele disse, e nós vemos aqui que coisa interessante, o apóstolo Pedro, ele era o mais indouto entre eles. O apóstolo Pedro, ele não tinha tanto conhecimento como os outros. Nós vemos que tinha Mateus, tinha Lucas, homens que tinham conhecimento, estudiosos, mas já Pedro, ele era apenas um pescador. E naquele tempo, nessa cultura, ele não tinha tanto conhecimento intelectual para afirmar isso. Mas por que será que Pedro, sendo indouto, não tendo conhecimento, ele falou essas palavras? Escute bem. Está em Mateus 16:16, ele disse para Jesus, olhando para Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por que será que o apóstolo Pedro falou isso? Ele não tinha conhecimento, ele não era estudioso, ele não era um fariseu. Por que ele abriu a boca e falou isso? Porque foi o próprio Deus que usou a boca de Pedro para afirmar a sua divindade. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Após a ressurreição, foi a vez do apóstolo Tomé confessar, Senhor meu e Deus meu, lá em João 20 e versículo 28, né? Tomé, bem conhecido de muitos, né? Quantas pessoas não conhecem a história de Tomé? Que ao saber da notícia que Cristo havia ressurgido dentre os mortos, ele duvidou, né? E diz que só poderia acreditar se tocasse nas suas feridas, se visse com os seus próprios olhos. E nós vimos que depois, quando ele tem um encontro com Cristo, que ele vê realmente Jesus aparece para ele, aí ele reconhece e diz, Senhor meu e Deus meu. Como foi que Tomé falou isso? Ele falou isso inspirado pelo próprio Deus, para mais uma vez afirmar a divindade de Cristo. O próprio Jesus afirmou ser Deus. Então nós vimos relato dos profetas, vimos relatos no Novo Testamento, os profetas no Antigo Testamento, os profetas no Novo Testamento, apóstolos que afirmaram, e nós vamos ver agora o próprio Jesus afirmando que é Deus.
O Novo Testamento registra muitos detalhes e ocasiões em que o próprio Jesus fala da sua divindade. É verdade que não temos nenhum versículo onde se pode ler exatamente e com essa mesma ordem de palavras, algo como: e Jesus disse, eu sou Deus. Todavia, esse entendimento está tão explícito nas palavras de Jesus que é impossível não percebê-lo ou negá-lo. Então, quantas pessoas que ainda leem o que está escrito e não entendem? Mas por que a pastora Elisângela lê e não entende quando Jesus disse em outras passagens que ele mesmo era Deus? Mas Jesus falou diretamente, eu sou Deus, ele não falou assim? Mas nós vemos que ao ler as Escrituras, nós vemos que Jesus realmente queria dizer isso. E não podemos negar. Mas ainda há pessoas, por não terem o Espírito Santo, que lê e não conhece, ainda nega a divindade de Cristo. Podemos começar pelo título Filho do Homem, né? Esse título foi mais usado por Jesus para se referir a ele próprio. Então, muitas vezes, nas passagens bíblicas, nós vemos Jesus falar, o Filho do Homem isso, o Filho do Homem aquilo. Ele estava se referindo a si mesmo, né? Então, nós vemos que esse título foi o mais usado por Jesus para se referir a ele próprio. Ao contrário do que alguns pensam, esse título não apenas aponta para a natureza humana de Jesus, né? Algumas pessoas que leem, por isso que eu digo que não entendem a palavra de Deus pelo Espírito Santo. Aí quando Jesus falou Filho do Homem, aí as pessoas entendem que Jesus quis dizer apenas a sua natureza humana. E não é isso que Jesus quis falar, mas também para a sua divindade. Ela não somente aponta para a sua natureza humana, como também aponta para a sua natureza divina. Pois esse é o título utilizado pelo profeta Daniel para se referir àquele que veio nas nuvens e lhe foi dado o domínio, a honra e o reino eterno. Está em Daniel capítulo 7, versículo do 13 ao 14. Vamos ver o que diz. Na mesma visão que tive naquela noite, vi um ser parecido com um homem que vinha entre as nuvens do céu. Ele foi até o lugar onde estava aquele que sempre existiu e foi apresentado a ele. E o versículo 14 diz: deram-lhe o poder, a honra e a autoridade de rei, a fim de que os povos de todas as nações, línguas e raças o servissem. O seu poder é eterno e o seu reino não terá fim. Aleluia, glória a Deus. Que versículo poderoso. Como é que Daniel poderia falar essas coisas antes mesmo de Jesus vir? Como é que o profeta Daniel poderia dizer isso? Daniel não conheceu. Mas ele profetizou por quem? Pelo Espírito. Ele profetizou por quem? Por Deus. Foi Deus quem falou na boca do profeta Daniel e disse na mesma visão que ele viu um parecido como homem. Aqui ele está afirmando a natureza humana de Jesus. Mas depois ele diz: e foi dado poder, honra, autoridade de rei, a fim de que todos os povos de todas as línguas, raças e nações o servissem. O seu poder é eterno e o seu reino não terá fim. Então aqui Daniel afirma a natureza humana de Cristo e afirma a natureza divina de Jesus. Aqui ele afirma que Jesus é Deus. Aqui ele afirma que Jesus viria com forma de homem, mas que ele tem o poder, a honra, a glória, a autoridade, todo o poder foi dado a Jesus. Assim como os apóstolos afirmam lá no livro de Atos, eles afirmaram que todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. Então, por que negar ainda a divindade de Cristo? Né?
Ao utilizar esse título, Jesus também estava declarando ser ele aquele de quem o profeta Daniel profetizou. E agora, nós vemos que o próprio Jesus, ele falou isso. Jesus também declarou abertamente que ele e o Pai são um. Está em João 10:30. Apenas em poucas palavras, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Além de dizer, ainda em João 14:9, quem me vê a mim, vê o Pai? Jesus respondeu, veja o versículo: faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Porque é que você diz, mostra-nos o Pai? Então nós vemos aqui a clareza do texto. Filipe ainda não conhecia Jesus intimamente. Filipe andava com Cristo. Muitas vezes sentou para comer, provavelmente com Cristo, mas Filipe ainda não conhecia quem era Cristo. Filipe conhecia ali o Cristo da natureza humana. Ele não conhecia a divindade de Cristo. E quantos cristãos tem hoje que não conhecem a divindade de Cristo? Quantas pessoas também que ainda não conhecem a divindade de Cristo, acham que Cristo foi apenas um homem que veio e morreu na cruz e acabou. Aquilo não tinha sentido. Para que Jesus fazer isso? Mas nós sabemos que ele veio porque nós lemos anteriormente alguns versículos que ele é misericordioso, que ele é bom e que ele veio para salvar o homem de todas as nações, de todas as línguas, de todos os povos. Então nós vemos que de cada nação Jesus tem os seus escolhidos, de cada povo tem os escolhidos de Deus, de cada nação, de cada língua, de cada tribo, são pessoas escolhidas desde o princípio para a salvação, para herdar a vida eterna. Então Filipe andava com Cristo, mas não o reconhecia como Deus. Filipe andava com Jesus, mas só conhecia a sua natureza humana, apenas o homem Jesus. Mas nós vemos que Jesus olha para ele e diz: olha, Filipe. Filipe questiona e diz: olha, se você diz, cadê? Mostra o Pai, nós queremos ver o Pai. E aí Jesus disse: olha, Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. E aí Jesus responde, mas com uma palavra mais eficaz para que Filipe viesse entender. Ele diz: olha, faz tanto tempo que eu estou com vocês. Aqui ele está afirmando a sua divindade. Filipe, e você ainda não me conhece, Filipe? Nós vemos que o versículo é uma pergunta. Jesus disse: olha, faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai, Filipe. Por que é que você diz, mostra-nos o Pai, se eu estou aqui? Eu sou o Pai. Jesus estava dizendo: eu sou Deus. Você só está me conhecendo como ser humano, com a minha natureza de homem. Mas eu sou Deus. Jesus estava afirmando isso. Com tais declarações, Jesus estava afirmando ser plenamente Deus. Só apenas aqueles que são cegos, que não querem enxergar a afirmação de Cristo. Só aqueles que não têm o Espírito Santo, que ao ler as Escrituras não entendem. Mas Jesus estava afirmando que é Deus. Um dia, quando os fariseus interrogavam Jesus sobre sua identidade, Jesus lhe respondeu: antes que Abraão existisse, eu sou. Olha, João 8:58. Vou pedir para o pastor Edvan me ajudar aqui, procurar para me ajudar, porque eu quero ler outro versículo anterior. Nós vemos aqui que os fariseus sempre, eles costumavam pegar no pé, no sentido literal, que nós estamos falando aqui no sentido, né? Sempre pegar no pé de Jesus, no sentido literal, no sentido simbólico, né, que estamos falando. Eles sempre eram aquela pedra
no sapato de Jesus, né? Então nós vemos que eles sempre, o que eu quero dizer, para ficar mais claro, eles sempre perseguiam Jesus. Sempre procuravam alguma falha em Cristo para o apontar, para querer matá-lo, para querer prendê-lo. Mas nós vemos aqui, no versículo 54, aqui do início que eu vou ler, né? Ele respondeu: se eu elogiasse a mim mesmo, no 53 ele diz assim, ó: será que você é mais importante do que Abraão, o nosso pai que morreu? E os profetas também morreram. Quem você pensa que é? Olha aí. Ele respondeu: se eu elogiasse a mim mesmo, os meus elogios não valeriam nada. Quem está falando é Jesus. Quem me elogia é o meu Pai, o mesmo que vocês dizem que é o Deus de vocês. Olha aí. No 55, Jesus diz: vocês nunca conheceram a Deus, mas eu o conheço. Se eu disser que não conheço, serei mentiroso como vocês, mas eu conheço e obedeço o que ele manda. Olha o 56. Abraão, o pai de vocês, ficou alegre ao ver o tempo da minha vinda. Ele viu esse tempo e ficou feliz. Você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Olha o que os fariseus perguntaram para Jesus. Aí Jesus responde: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Antes de Abraão existir, ou seja, nascer, eu sou, respondeu Jesus. Então eles pegaram pedras para atirar em Jesus, mas ele se escondeu e saiu do pátio do templo. Olha que sermão maravilhoso. Eles disseram: não, você não tem, você é novo, você não tem nem 50 anos, como é que você afirma que viu Abraão? E aí Jesus responde para eles e diz: antes que Abraão existisse, ou antes de Abraão nascer, eu sou. Então nós vemos que esse eu sou, quem falou dessa maneira? O próprio Deus falou com Moisés. Vamos ver aqui. Essa resposta é uma declaração explícita de que Jesus é Deus. A expressão eu sou é muito especial, pois é a expressão que traduz o significado do nome pessoal de Deus no Antigo Testamento. Então nós vemos que essa expressão eu sou é um nome especial, poderoso, que traz o significado, né, o nome de Deus no Antigo Testamento. Deus falou com quem? Quando Moisés perguntou a Deus qual era o seu nome, a resposta foi o seguinte: eu sou o que sou. Êxodo 3:14. Então o próprio Jesus, ele estava falando da sua divindade aos fariseus naquele momento. E ele estava falando as mesmas palavras que um dia, lá no início, ele falou com Moisés. Então nós vemos e podemos afirmar que o próprio Jesus é Deus. Portanto, ao utilizar essa expressão, Jesus estava afirmando sua plena divindade. E a prova disso é que os judeus entenderam o que Jesus estava dizendo. E aí eles tiveram Jesus como um herege. Olha o que eles fizeram. Tinham tanta certeza e entenderam o que Jesus falou, que eles pegaram pedras para apedrejá-lo, acusando de se fazer igual a Deus. Tá vendo? Tá aí João 8:59, né? Que eles pegaram pedras para atirar em Jesus. E também 5:18 de João, nós vamos ver. Essa não foi a única vez que Jesus utilizou a expressão eu sou. O mesmo Evangelho de João traz 7 grandes declarações de Jesus, aonde ele emprega essa expressão. Vamos ver João 5:18. Olha o que está escrito. E porque ele disse isso, os líderes judeus ficaram ainda com mais vontade de matá-lo, pois
além de não obedecer à lei do sábado, ele afirmava que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Olha que coisa forte. Os fariseus que guardavam o sábado, quando viram que Jesus não guardava o sábado, que Jesus está escrito aqui na palavra. Olha o que ele diz. E porque ele disse isso, os líderes judeus ficaram ainda com mais vontade de matá-lo. Pois, além de não obedecer à lei do sábado, Jesus não obedecia à lei do sábado. Está escrito na palavra. Então, os fariseus, ao ver que Jesus não obedecia à lei do sábado e que ele afirmava que era o próprio Pai, olha que coisa, fazendo-se assim igual a Deus. Então Jesus, nos seus relatos, ele dizia, se fazia igual a Deus. Vamos ver qual foi o versículo que ali atingiu os fariseus fortemente. Foi no versículo de número 16. Vamos ler do 16 de João 5:16. Então eles começaram a perseguir Jesus porque ele havia feito essa cura no sábado. Então Jesus disse a eles: o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Então, quando Jesus disse isso, ele foi tido como um herege para os fariseus, porque ele disse: não, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Ele se igualou a Deus porque ele é Deus, e isso para os fariseus foi uma afronta terrível. Porque os fariseus eram religiosos, guardavam o sábado, obedeciam à lei. E Jesus, nós vemos aqui, está escrito que Jesus não obedecia à lei do sábado. E ele disse: o meu Pai trabalha até agora e eu também. Qual era mais importante, Jesus fazer aquela cura, ajudar aquela pessoa que estava sofrendo, ou guardar o sábado? Quer dizer que porque era sábado, Jesus não podia curar uma pessoa? Vamos ver aqui quem foi a pessoa. A cura do paralítico. A cura de um paralítico que estava no tanque. Nós vemos aqui um homem que estava sofrendo há muitos anos, como diz aqui o relato. Então nós vemos que será mais importante, o ser humano ou um dia da semana? 38 anos. 38 anos o homem sofrendo. Como diz aqui em João capítulo 5, Jesus disse: não, mais importante é ajudar, é curar aquela pessoa, é livrar aquela pessoa daquele mal. 38 anos de sofrimento. Quer dizer que porque era sábado, Jesus não podia curar aquele homem? Então aí nós vemos nesse relato que Jesus, ele se iguala e afirma que é Deus. Então nós vemos aqui que em outras partes, em outros capítulos ainda, nós vamos ver outras afirmações feitas por Cristo, afirmando que é Deus. Em João capítulo 6, versículo de número 35, 48 e 51, Jesus, ele diz: eu sou o pão da vida. Aqui Jesus afirma ser um alimento espiritual que sustenta o seu povo. Então Jesus é o pão da vida. E aí ele afirma em João 8, 12, 9, João 8 e versículo 12, depois 9 e 5, tá aqui já. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Aqui Jesus declara que quem o segue jamais estará em trevas. Em João 10, capítulo 10, versículo 7 e 9, ele diz: eu sou a porta. Ao dizer isso, Jesus assegura que ele é a porta que dá acesso a Deus. E quem entrar por ele encontrará pastagem e será salvo. Em João 10, versículo 11 e 14, Jesus diz: eu sou o bom pastor. Jesus declarou que dá sua vida por suas ovelhas e as protege. Então nós vemos ainda em João 11, versículo 25, Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Nós vemos que em todos esses relatos, nessas palavras de Cristo, ele diz: eu sou.
Interessante porque Jesus, ele começa a sua palavra dizendo eu sou. Ele diz eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Em João 11:25, Jesus afirmou ser a própria vida que vence a morte. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6, Jesus ensinou que apenas por ele somos conduzidos ao Pai. Em João 15, versículo 1 e versículo 5, ele ainda diz, eu sou a videira verdadeira. Com essa declaração, Jesus alertou que apenas estando nele é que podemos produzir frutos. A igreja primitiva entendeu que Jesus é Deus. Nós vemos aqui nesses relatos que nós falamos. Todos eles, ao iniciar, Jesus diz, eu sou. E essa expressão, eu sou, era o nome mais antigo de Deus no Antigo Testamento. Então, como é que alguém pode dizer que Jesus não é Deus ainda? Com tantas provas bíblicas. Então, nós vemos que na igreja primitiva, eles entenderam que Jesus é Deus. Apesar da divindade de Cristo ter sido muito atacada por heresias durante a história da igreja. A verdade é que, desde os seus primeiros dias, a igreja primitiva já havia entendido que Jesus Cristo é Deus. Olha que palavra maravilhosa. Um exemplo disso foi o episódio do martírio de Estevão. Quando estava prestes a morrer, aquele homem de Deus exclamou o seguinte, está em Atos 7:59, ele disse, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Naquele momento ele estava vendo os céus abertos e Cristo em pé, a mão direita de Deus, está em Atos 7:56. E ao entregar o seu espírito a Jesus, ele estava declarando abertamente a divindade de Cristo. Os apóstolos, em suas epístolas, também de forma bastante direta, ensinaram que Jesus Cristo é Deus. Um exemplo disso é a passagem que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, dizendo o seguinte, que Deus se manifestou em carne, está em 1 Timóteo 3:16. Essa passagem revela tanto a divindade de Cristo quanto a sua humanidade. Então nós vemos aqui coisas importantes nessa palavra. Tem muito mais assunto aqui, mas nós vamos parar por aqui. Então nós vemos que aqui, nós vemos que no Antigo Testamento há relatos que Jesus é Deus. Profetas profetizaram e ensinaram que Jesus é Deus. Mas nós vimos que as palavras mais fortes foram expressadas pelo próprio Cristo, afirmando que era Deus. Quando ele dizia eu sou, ele queria dizer eu sou Deus. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu que vim na terra para salvar o homem, para libertar o homem dos seus pecados, para lavar o homem, para purificar, para transformar. Então digo para você, meu prezado ouvinte, nessa noite, se você até aqui não conhecia quem era o Jesus Cristo, a qual está escrito na palavra, você está conhecendo a partir de hoje através dessa mensagem. E que você não possa fechar os seus ouvidos para não ouvir a respeito dessas verdades. Quantas pessoas leem e ainda não entendem o que leem? Mas nós estamos explicando a palavra de Deus para você. E eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração. Porque quando Jesus ele diz eu sou, ele quis dizer eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não está aqui, nós pregamos, mas também ele disse eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a água da vida. Em todas as partes bíblicas nós vemos Jesus afirmando que é Deus. E ele veio à terra, se fez homem. Jesus tinha as duas naturezas quando estava aqui na terra. A natureza humana e a natureza divina.
Em nenhum momento, Jesus, ao descer à terra, ele deixou de ser Deus. Em nenhum momento, quando ele se encarnou no corpo de homem, ele deixou de ser Deus. E aí nós vemos seitas e heresias por aí, que eu já ouvi muitas pessoas que se dizem que servem a Deus pregarem e ensinarem e dizer não. Jesus, quando estava aqui, ele estava vivendo como um homem comum. Por isso que Jesus sentia fome. Por isso que Jesus sentia sede. Por isso que Jesus era isso e aquilo e afirmando, querendo negar a divindade. Jesus, ele tinha as duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina. Não se pode negar que Jesus é Deus. Por isso eu digo a você nessa noite, você que ouviu essa mensagem, que o Espírito Santo possa ter tocado no teu coração. E eu te apresento esse Jesus que é Deus. E somente Ele pode mudar a tua situação. Somente Ele pode mudar a tua vida. Somente Ele pode curar as tuas dores, as tuas feridas, te libertar, te purificar, te salvar. Fazer de você livre e te dar a vida eterna. Amém? Se você ouviu essa mensagem e você se sentiu o toque do Espírito Santo no teu coração, que você ore comigo. E nesse momento peça para que Cristo perdoe os teus pecados. Peça que Cristo neste momento te receba como seu servo, como seu filho. Nós já vamos fazer oração aqui pelo pedido de oração do nosso querido irmão Adeilton, né? E já vamos estar retornando para o pastor Edivan. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus, eterno Pai, Deus bendito e amado, neste momento, nós te apresentamos, ó Deus, o pedido do nosso querido irmão Adailton, Senhor. Ó Deus, tu conhece todas as coisas, o Senhor sabe de todas as coisas. E já te apresentamos, ó Deus, a causa do nosso irmão. Toma a vida da sua esposa em tuas mãos, Senhor. Cura ela, Senhor. Que ela venha se recuperar, Senhor, deste acidente. Ó Deus, e que o Senhor venha abrir as portas que estão fechadas. E nós sabemos, ó Deus, assim como a tua palavra diz, que o Senhor é que opera todas as coisas em nós. Ó Deus, também eu te apresento, ó Pai, todas as pessoas que acompanharam a nossa live, meu Deus. Eu te apresento cada um deles, a nossa irmã Nasa, a irmã Adailton, a irmã Rosalva, Damião, todos, Miguel, Joana Dark, a irmã Dalva, todos, Senhor, todos que estão acompanhando a nossa live. Que o teu poder venha sobre essas pessoas, que o teu poder venha, ó Deus, se houver alguém doente, que o Senhor venha curar, libertar, transformar, porque nós cremos no teu poder, Senhor. Assim como pregamos aqui, Senhor, toda autoridade foi entregue em tuas mãos, todo o poder é teu, todas as coisas pertencem a ti. Nós reconhecemos a tua soberania, a tua grandeza, o teu poder, Senhor, neste momento. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha realizar os milagres na vida dessas pessoas, que o Senhor venha ajudar, abençoar, ó Pai, e transformar a vida dessas pessoas. Abençoa cada lar, cada família, cada um dos irmãos que assistiram o programa Voz Apostólica, também os que estão nas suas residências em casa, ouvindo pela Rádio Imprensa FM, que o teu Espírito Santo venha tocar nessas vidas, venha transformar e agir na vida de cada um deles. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço, certa da vitória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Pastor Edivan. Uma missão coroada de paz, alicerçada nas mãos do Supremo Criador. No coração exalava o amor, incompreendido na terra, a estrela da manhã. Mesmo sofrendo, ele não reclamou. Olhou pro céu e pediu pela humanidade. Naquela cruz, o herói dos heróis venceu a morte, levou
abençoe a todos. Salvar a mensagem não. Fechei. Salva não. Louvado é o nome do Senhor. Ouvimos aí uma mensagem abençoada, né? Da pastora Elisângela. Deus abençoe a todos, meus queridos irmãos. Muito bem, graças a Deus, né? Já agradecemos em primeiro lugar ao nosso Deus por esse momento tão maravilhoso que nos proporcionou. Estamos aqui, né? Pela imprensa transmitindo a palavra de Deus, né? Ouvimos aí a pastora Elisângela que trouxe a palavra de Deus para a nossa vida, nosso coração, todos os ouvintes. Que Deus abençoe a todos no nome santo e poderoso de Jesus de Nazaré. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. E amanhã nós estaremos lá na Igreja Apostólica Poder da Fé, na Travessa Motorista João Francisco Nascimento, com a Escola Bíblica. Convidamos a todos, vocês que assistiu aqui o nosso programa hoje, já está convidado a partir das 19h30, estamos ali na Igreja Apostólica Poder da Fé, com a Escola Bíblica, né? É um prazer a sua presença, a sua família lá será totalmente bem recebida, é uma honra, né, para nós a sua presença ali, e creio que o Senhor Jesus também se alegrará. Então Deus abençoe a todos que nos assistiram hoje, né? Fica aqui o abraço dos pastores Elivan e Elisângela. E lembre-se, você que assistiu hoje pela primeira vez o nosso programa, toda quarta e toda quinta, a partir das 21 horas, está no ar aí o programa A Voz Apostólica da Igreja Apostólica Poder da Fé, apresentação dos pastores Elivan e Elisângela. Fica aqui o meu abraço para todos, Deus abençoe a todos que ouviram pela imprensa, que ouviram pela internet. Em nome de Jesus, Deus abençoe e até lá, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Muito bem, Deus abençoe a todos. Vamos ouvir o programa Voz Apostólica. Muito obrigado, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja na vida de cada um de vocês. Tá bom? Deus abençoe o Eduardo Ventura, Neuza Santos, os demais irmãos, nosso irmão Adeilton, César, todos os irmãos que aí nos ouviram. Tá bom? Deus abençoe você. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Operando na frequência